Olá, sejam bem-vindos ao Conversa com o Especialista. Hoje, com grande alegria, falaremos sobre o tema Saúde, Mente e Corpo e receberemos para a nossa conversa de hoje Roberto Miranda para conversar sobre perdão. Roberto Miranda é pós-graduado em Psicologia Clínica, terapeuta holístico e idealizador do Speculum Anima Terapia. Hoje falaremos sobre perdão e aceitação. Tema muito legal. Vamos deixar o Roberto Miranda entrar aqui para a gente convidá-lo e a gente começar mais essa live do Conversa com o Especialista. Roberto Miranda, cadê você, meu amigo? Ah, entrou aqui. Roberto Miranda, meu querido, tudo bem? Amigo, tudo de Instagram está sendo um desafio. Não, legal demais. Você vai tirar esse de letra, eu tenho certeza absoluta. Miranda, estava falando aqui que você tem a pós-graduação em Psicologia Clínica, é terapeuta holístico há vários anos, eu quero que você fale para a gente sobre as suas experiências, e é idealizador do Speculum Anima Terapia, né? Então, apanhado de todas as terapias até hoje que você já estudou e tudo. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, sobre essa sua atuação terapêutica, para a gente dar início à nossa live sobre perdão e Rafael, primeiro lugar, muito obrigado por ter me convidado. É uma experiência nova para mim, essa ideia de, principalmente nesse período agora, nesse período que a gente está em isolamento e a gente está usando mais esses recursos tecnológicos. Estou me alfabetizando, né, em algumas coisas que são novidades mesmo nessa questão. Eu sempre comento, inclusive aqui no espaço terapêutico, que eu não sou um psicólogo de formação, eu não sou da área de saúde de formação. Eu fui para críticas por necessidade. Alberto, tá? Roberto, sua Oi? fala está cortando um pouquinho. Eu acho que de repente a conexão. Vê agora se melhorou. Melhorou, não melhorou? Perfeito. E eu estou escutando, sim. Para mim está normal. Robotizada, assim. Você quer que eu tente o Wi-Fi daqui da sala? Beleza. Vamos lá. Fala aí pra gente. Então tá bom. Tá. Então, como eu comentei, as terapias holísticas para mim foram uma forma de melhoria para mim mesmo, né? Eu que precisava realmente da terapia. E aí eu comecei a trabalhar com várias terapias, são vários cursos e várias áreas, e desenvolvi uma técnica em que as pessoas olham mais para elas mesmas. Tanto uma técnica em que você olha imaginariamente para você e uma técnica que você olha para você fisicamente. Por isso que elas chamam Roberto. Oi, alô? Tá me ouvindo, Rafa? Opa, agora perfeitamente. Eu também troquei a minha conexão aqui para ver se poderia ser a minha ou a sua. A gente ouviu até o fato onde você colocou, Roberto, que você começou a fazer, você mesmo precisava se tratar, precisava de um novo método. Aí eu pelo menos não ouvi mais. Se você pudesse começar daí, seria incrível. Claro, sem dúvida. E aí, quando eu precisei de terapias holísticas, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que eu testei as terapias em mim primeiro, né? Eu sempre falo que uma das coisas importantes é a gente saber que a gente tem que saber até que ponto isso é válido e realmente funciona. E aí eu testei em mim, e foi por isso que eu busquei mais essa ideia das terapias holísticas, né? E aí eu fui trabalhar na ideia de desenvolver alguma coisa
que trouxesse mais empoderamento para as pessoas. E a especulo-ânima terapia busca fazer isso, trazer empoderamento para as pessoas a partir de um autoconhecimento maior, de uma aceitação maior de tudo aquilo que as pessoas têm basicamente dificuldade de aceitar, né? Quase todo mundo não quer aceitar o que é bom, mas aquilo que não é tão bom, as pessoas não querem aceitar. Então fica aquela ideia, né? Do demôniozinho e do anjinho, um em cada ombro, como se a pessoa fosse dissociada, quando na verdade ela não é, ela é uma pessoa só. E tudo faz parte, tudo é uma pessoa, e é aí que vem a ideia, inclusive, de perdoar-se. Entender que, em alguns momentos, a gente não foi tudo aquilo que a gente precisava ser, ou que a gente poderia ser, ou que a gente achava que poderia ser, talvez seja o termo melhor da questão, e a gente, então, começa a criar situações em que a gente vai diminuindo o nosso empoderamento, afastando pessoas, afastando energias que compõem a nossa energia como um todo, e nos enfraquecendo, nos tornando pessoas não tão elevados como a gente poderia ser. Legal, muito bom. Miranda, e a gente indo para o nosso tema, né? O que você entende, como você vê o perdão, como que você trabalha, como que você vê o perdão mesmo? Os princípios e valores, como que isso é para você? Eu quando falo de perdão, inclusive dentro do espaço terapêutico, eu sempre olho o perdão como mais um sentimento. E para mim não existe sentimento ruim nem sentimento bom. Como eu falei do diabinho e do anjinho, não tem como você falar, olha, o amor é lindo e o ódio é perverso. Não, os dois têm o seu espaço, os dois têm o seu lugar, os dois têm a sua hora. A questão é como é que eu uso esses dois sentimentos e que hora que eu vou usar esses dois sentimentos e como eles são benéficos para aquilo que eu preciso como ser humano. Aí é que é a brincadeira. E o perdão entra nessa história. Ele é um sentimento, ele é simplesmente esse sentimento que as pessoas associam à ideia de que algo foi desequilibrado e precisa voltar ao equilíbrio, né? Porque ninguém perdoa simplesmente porque quer perdoar. Ah, hoje eu acordei e quero perdoar. Quer perdoar o quê? O que você quer? O que precisa ser perdoado, né? E o perdão, ele envolve muito uma ideia de um ato de aceitação. Na verdade, quando você realmente perdoa, é porque você aceita. Aceita que a situação foi aquela, aceita que a pessoa foi aquela, aceita que aquilo era o que podia acontecer e não encher de si, né? Se fosse assim, se fosse assado, como se a gente pudesse mudar o tempo, como na ideia de não linearidade. E o perdão está associado a uma ideia de escolha. Como alguns sentimentos, a gente tem isso, né? Alguns sentimentos você escolhe, outros sentimentos você vive, eles vêm para você. Exemplo, a raiva. Às vezes a raiva vem como uma coisa que brotou em você. O perdão não, o perdão é uma escolha, você escolhe perdoar. E quando eu penso na palavra perdão, eu sempre penso na ideia de aceitação, melhor do que talvez perdão. Por quê? Porque quando eu falo em perdão, eu sempre gero uma simetria de sentimento. Quando eu perdoo, se eu estou perdoando alguém, perdoando uma situação, eu me coloco na condição de perdoador. Perdoador é aquele cara que ele pode ou não perdoar, então ele escolhe isso. E eu tenho alguém que vai ser perdoado, que está numa condição subalterna. Sentimento, é os mesmos sentimentos, só que numa situação de desequilíbrio, né? E aí esse aqui pode ou não ser perdoado, ele está aqui pedindo perdão pelas coisas, quer dizer, então eu prefiro a ideia de aceitação, que a aceitação nivela. Na aceitação você coloca todo mundo no mesmo nível. O porquê? Porque eu estou aceitando, eu simplesmente entendi que aquilo é daquele jeito e estou aceitando. Ah, mas então não tem que mudar, Roberto? Tem, só que vai ser uma mudança natural, gradual e provocada por si mesmo, não pelas circunstâncias, não por aquele fato, não por aquela pessoa, né? E isso que torna a aceitação algo que iguala, algo que equilibra, algo que traz então essa sensação de realmente agora eu vou voltar a uma sensação de equilíbrio energético naquela situação e não de desequilíbrio com a ideia daquilo que provocou a situação que provocou aquilo. O ver como essa aceitação realmente eu acho que até se torna mais fácil, porque quando a gente fala em perdão, né, a gente fala muito, pelo menos na minha cabeça vem o perdão, vem muito aquele negócio de
perdoar, eu fui acostumado pelo lar que eu tive, que perdoar era uma coisa quase divina, né? Era um lance, Exato. Cristo perdoa, não sei o quê, então lance... Quem perdoa é Deus, não sou eu, né? Quer dizer... E aí começa a perder um pouco do sentido, né? Porque aí você começa, então, a transferir a responsabilidade do equilíbrio, sai de você, para jogar para alguém. Quer dizer, por que jogar para alguém se a coisa aconteceu contigo? Então a aceitação é sua, né? Não é do universo. O universo está resolvido. O universo está sempre muito bem resolvido. Deus, o universo, está sempre numa boa. A gente que está se bagunçando. Se não fosse assim, a gente não voltava para o equilíbrio, né? Não tinha como voltar, porque a gente não ia saber o que era equilíbrio. E é mais uma coisa de, quando você fala em aceitação, que você falou do equilíbrio também, é autorresponsabilidade, né? Sim. Você falou, o perdão parece ser algo divino, e a aceitação, isso é uma autorresponsabilidade do que você tem que... Exatamente. Por isso que a gente fala em empoderamento, né? A pessoa, quando ela se aceita, quando ela olha para ela e ela entende que aquilo faz parte dela, ela começa a viver um outro momento na vida dela. Ela começa a viver um momento em que ela se percebe. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma ira que ela não consegue controlar, mas ela nega essa ira, ela nega isso. E aí ela vive fazendo situações que geram mal-estar com outras pessoas. Então ela vive tendo que pedir perdão, né? Na verdade, enquanto ela não aceitar que ela tem essa ira e que quem controla essa ira é ela sempre vai gerar esse processo e sempre vai entrar no desequilíbrio de novo. E aí quando você começa a entender que esse equilíbrio passa por você compreender e aceitar os sentimentos, a coisa muda. Eu brinco aqui no espaço terapêutico que no final de 2018 eu tive que aceitar os 7 pecados capitais. Eles estavam os 7 vibrando na minha vida. E eu falei assim, tá bom, né? Então, se vocês estão aí, vamos lá, vamos receber vocês ao invés de ficar brigando com vocês. Porque era uma briga. Não posso ser guloso, não posso ser invejoso, não posso ser orgulhoso. Gente, a gente simplesmente a gente não é um ser... se a gente estivesse fazendo vestibular para anjo, ninguém estava aqui não, a gente já tinha ido embora. Já não precisava ficar aqui mais não. Então a gente tem que aceitar, porque na hora que você aceita, a coisa fica mais fácil. E aí você passa a fazer o processo mais bonito, né? Que é perdoar a si mesmo. Eu acho que talvez, se a gente tenha uma questão com o perdão, é a questão de se perdoar, se aceitar. Geralmente a gente está brigando com a gente na aceitação, a gente não quer se aceitar. A gente fala assim, nossa, como igual, às vezes eu comento com umas pessoas de zodíaco, alguma coisa assim. Mas eu não queria ser do signo tal. Porque no signo tal é assim, 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 assado. Mas eu não queria ser assim, assim, assim. Mas você simplesmente. É bonito porque você, né? Você é único. Então, e aí a aceitação é fundamental. Sem ela, não vai rolar. E Roberto, deixa eu te perguntar, como que você vê, assim, esse perdão sendo somatizado no corpo dos seus pacientes? Como que ele reverbera no corpo das pessoas? Como que você percebe? Olha, Rafael, é muito mais forte, assim, o impacto é muito mais forte do que a gente imagina, né? Eu, por exemplo, tem clientes que às vezes aparecem com dores no pescoço, torcicolo, não conseguem mover, enfim. Isso, às vezes, está relacionado a um perdão por culpa, ou seja, eu não consigo... eu estou me sentindo culpado porque eu fiz determinada coisa e essa determinada coisa provocou, teve tal desdobramento. E quando a gente começa a entrar nesse processo de culpa, não perdão, dor, a gente não sai disso. Isso é um ciclo vicioso que não tem uma saída. E aí começa o corpo a responder. Porque o que o corpo vai fazer? Eu tenho que dar um paradeiro nisso, eu tenho que fazer essa pessoa parar, pelo menos para ela sossegar um pouco, para ela me dar um tempo, porque senão eu não dou conta. Então o corpo começa a doer. Então, um dos pontos que dói bastante é a dor no pescoço, né? Então, torcicolo, dores nessa região. Uma outra dor também que é comum quando a gente vê essa coisa do perdão é na altura da C5, tá? Que aí você vai ter uma dificuldade em expressar e falar as coisas que você precisa falar e perdoar. Isso também atinge, para nós, na holística, atinge o chakra laríngeo, o chakra da cor azul claro, né? Então, esse chakra aqui é o chakra da criatividade, é o chakra da comunicação, é o chakra daquilo que se coloca, se posiciona
e também se recebe do mundo. Mas isso de uma forma em comunicação, porque na verdade a gente troca energia realmente com o mundo pelo chakra umbilical ou pelo plexo solar. Mas aqui sim, aqui é uma questão de fala. Você vê pessoas às vezes com rouquidão, com problemas de fala e tal, e muitas vezes ou aquilo não foi falado, ou aquilo foi reprimido, enfim. E não perdoar também traz algumas outras dores físicas. Por exemplo, quem traz a mágoa como uma coisa relacionada ao perdão, quer dizer, aquele que se sentiu ofendido e não perdoa, não, jamais vou perdoar aquela pessoa, ela geralmente começa a gerar questões no pulmão. Então, a fragilidade pulmonar, enfisema, pode às vezes até gerar tumores, né? Eu tenho um caso de uma pessoa que gerou um tumor enorme por mágoa, por dor, né? E a gente sempre associou que foi por causa disso que essa pessoa desenvolveu esse tumor, o tumor do tamanho de uma laranja. Foi um negócio absurdo em 6 meses, né? Para nós da holística, a explicação foi muito simples e dava para entender o contexto familiar que a pessoa vivia. Outras pessoas, por exemplo, que com a questão do não perdão, geram raiva. E a raiva é muito mais comum do que a gente imagina. Ela tem várias escalas. Ela vai desde da ira até o desconforto, né? Então, essa escala de raiva aí pode ser muito grande. E, geralmente, aí ataca o fígado. Então, aquelas pessoas que têm... São aquela frase que a gente fala, né? Pessoas biliosas, né? Pessoas que não conseguem lidar com a raiva. Por quê? Porque elas não conseguem lidar com os processos de aceitar-se, aceitar as pessoas como são. Essa semana mesmo eu atendi um cliente que eu achei interessante, que ele falou assim, Roberto, eu estou querendo matar um no trânsito. Falei, eita, então o negócio tá bom, né? Porque o trânsito tá te matando. Ele falou assim, as pessoas fazem aquilo contra mim. Eu falei, meu amigo, eu já passei por essa, já tive essa sensação típica. Eu era extremamente irritado no trânsito, porque eu achava que todo mundo que fazia bobagem fazia contra mim, quer dizer, estava me desrespeitando. E a partir do momento que a gente aceita, e aí vem a história do perdão e da aceitação, a partir do momento que você aceita que aquela pessoa que está fazendo aquilo, está passando o momento dela, que provavelmente não tem nada a ver com o seu, sei lá o que passa na cabeça dela, que situação problemática que ela está vivendo, né? Às vezes teve um problema dentro de casa, brigou com cachorro, papagaio, galinha, pato, e quis matar todo mundo, e está mal no trânsito, então não está fazendo para você, ela não está te ofendendo. Né? Então, a aceitação, de novo, a ideia da aceitação é fundamental. E isso volta ao equilíbrio e tira as questões de dores, né? Dores corporais, dores físicas somatizadas. Você falou isso, eu lembrei de uma pessoa próxima que eu tenho, que começou um processo de modificação, me veio ela na cabeça aqui. E ela começou um processo de modificação e começou a ter dores na cervical, depois de começo de um processo de modificação. Então tiveram algumas coisas que de repente ela não conseguiu verbalizar, ou ela, né, ou não conseguiu engolir, né, deglutir, coisa por aí. É comum, infelizmente. Eu não tinha pensado por esse âmbito. Você falando aí, é engraçado, e a gente de vez em quando, eu sou acupunturista também, de vez em quando a gente está tão envolvido próximo que você não dá aquele start, né? Aí você vê o outro falando, você fala, pô, como que eu não pensei nisso, cara? Bom, Rafael, Santo Caso faz milagre, Rafael, definitivamente. Né? Não tem como, cara. Nos de casa a gente não cuida, não cuida, não. Deixa os terceiros cuidarem. Por isso que eu te mandei meu filho. É verdade. Vai lá no Rafa, que o Rafa cuida do você. É verdade. As pessoas próximas parece que a gente meio que bloqueia alguns pensamentos e raciocínios, assim, né? Exatamente. É impressionante. E como que você trabalha? Que técnicas que você usa? Como que você trabalha esse perdão no espaço terapêutico? Aí no caso... Então, primeiro, vou até começar pela ideia da Speculum Anima terapia, que é exatamente a ideia do espelho. É quando você consegue se ver realmente. Uma coisa que é interessante é a gente ver que as pessoas usam os espelhos diariamente várias vezes. E hoje em dia, com o negócio de câmera no celular, usa mais ainda. Porque volta e meia você tira uma foto, você está conversando com uma pessoa, você está se vendo. Só que as pessoas definitivamente não se veem. Elas não olham em profundidade quem é que está ali. Quem é que é a alma que está ali na sua frente.
elas vêm o externo. Então pintam, as moças se maquiam, a gente vai lá, pintei o cabelo, eu não tenho mais, você ainda tem. Vai lá, pintei o cabelo, faz a barba, enfim. A gente tem essa coisa de estar na frente de um espelho, mas a gente não se olha realmente, a gente não se vê profundamente. A gente acha que assim, aquela persona que está ali na minha frente é a persona que realmente eu lido com ela e está tudo bem. Mas, na verdade, não é. A pessoa que realmente você tem que ser olhada com um pouquinho mais de profundidade. E é nessa hora que eu acho interessante. Eu aqui no espaço terapêutico eu tenho um espelho aqui na minha sala, um espelho grande. E esse espelho já foi chamado de qualquer coisa de santo. Porque tem gente que olha para ele e fala, ele está me deformando. Esse espelho, tinha que peitar mais esse espelho para eu poder ficar na frente dele. Eu já tive cliente que fez a terapia de costa para o espelho, porque não dava conta de se ver, não se olha, não consegue nem se olhar no espelho. Aí então, quando o pessoal levanta da cadeira para ir para o espelho, fala, ai meu Deus, lá vem esse espelho. Mas a ideia é exatamente isso, quer dizer, é o receio que a pessoa tem para se olhar. Então essa é uma das questões. E quando a gente faz isso, a gente vai para o espelho para olhar aquilo que a gente gosta na gente. Né? Porque as pessoas têm uma mania de quando vai se olhar, a primeira coisa, e aí a gente tem aí toda uma cultura, né? E aí a cultura de você sempre olhar para você pelo que está errado, pelo que está ruim, né? Aí a pessoa começa a não ver aquelas coisas que são boas, as coisas legais. E uma das bases realmente da terapia é a psicologia positiva. E na psicologia positiva do Seligman, ele prega muito claramente que enquanto você se prende às falhas, aos erros e às críticas, você não caminha, você não anda. Você simplesmente fica consertando aquilo que está errado. Quando você olha para o lado positivo das coisas, você então começa a ver uma possibilidade, uma oportunidade de criar coisas novas a partir do que é bom. É uma ideia que o americano chama de apreciativo, né? Tanto que tem uma técnica na administração, né? Como a minha origem é administração, isso acaba influenciando o meu trabalho. Na Appreciative Inquiry, a gente faz exatamente isso. A gente vai olhar as questões que são voltadas para o que é positivo, para aquilo que é legal, que funcionou dentro de uma empresa, e a gente vai construir. Se a gente faz isso para a empresa, por que a gente não faz isso na vida da gente? O que deu certo? Eu estou aqui hoje graças a um monte de escolhas boas que eu fiz e que deram certo. Né? Mas tem um monte de coisa que deu errado, Roberto. Sim, mas você está aqui, você chegou aqui. Então aquilo que te trouxe aqui, certo ou errado, te trouxe. E aí está na hora da aceitação e está na hora do perdão, principalmente a si mesmo. Uma outra questão que a gente usa muito são as crenças apoiadoras. E a gente tem muito crença limitante, a gente trabalha demais o dia inteiro com crença limitante. Né? O que é uma crença limitante? Crença limitante como o próprio nome diz, né, tautologicamente é aquela que nos limita, que não nos deixa ir para frente. Então fala assim, eu nunca vou ser rico. Eu nunca posso perdoar ninguém. Se eu perdoar a pessoa monta em mim. Eu já ouvi isso várias vezes. Né? Quer dizer, são crenças limitantes. Eu não posso aceitar isso em mim, porque se eu aceitar, eu estou sendo contra, sei lá, minha convicção religiosa, meus princípios. Gente, a gente simplesmente é. E aí, uma das coisas que a gente trabalha é exatamente uma crença apoiadora. É aquela que faz com que você realmente olhe para você de uma forma positiva. Então, por exemplo, uma crença que a gente usa é: eu me aceito exatamente como eu sou. Essa é uma crença extremamente profunda. E quando você está na frente do espelho, ela mexe muito mais na sua vida do que você imagina. Porque aí você começa a falar assim, nossa, mas eu vou ter que aceitar isso aqui que eu não gosto. Né? Eu vejo muita gente, né? Às vezes vai, porque são dois padrões muito legais. As moças, quando vão para frente do espelho, ajeitam o cabelo. Primeira coisa que ajeitam são o cabelo. E os homens geralmente se aprumam. Então eles crescem mais ou menos uns 2 centímetros só de ficar já mais corpulento. Quer dizer, ali já mostra o que eles querem representar para eles mesmos, né? E são arquétipos que a sociedade criou. E aí as pessoas criando esses arquétipos, elas não olham para elas. Elas não estão vendo elas. E aí quando você fala, eu tenho que aceitar exatamente como eu sou, eu tenho que aceitar que eu sou chato, que eu fico brigando, né? Teve uma cliente minha que eu ri muito dela, que ela falou assim, Roberto, quando eu aceitei que eu era chata, né?
A minha relação com meu filho melhorou muito, porque ele vivia me chamando de chata e eu ficava muito brava com ele. Mas um dia que eu falei assim, realmente eu sou chata mesmo. E aí ela começou a se perceber e mudou a posição dela. E aí veio a história da aceitação e do perdão. Ela se perdoou por ser chata. Tá, eu sou, mas como é que eu vou trabalhar isso? E aí muda a postura, né? Porque aí o sentimento que antes era o sentimento que te domina, passa a ser dominado. Você então percebe o sentimento, aceita e domina esse sentimento. E aí vem a mudança. Vem a outra mudança. Uma outra crença, uma coisa também que a gente usa é a aceitação, principalmente de pais. Né? Então, por exemplo, uma crença que a gente usa como crença apoiadora. Eu aceito meus pais com seus erros e acertos. Porque a gente tem uma mania, e isso virou mania. E aí eu vou usar o termo lá da mania do Freud, né? Que a mania acaba virando um processo repetitivo, um comportamento repetitivo que você tem. E aí você começa a falar, não, mas eu sou assim que meu pai era assim, minha mãe fazia isso. E aí os pais da gente começam a virar, vamos dizer, a descarga de tudo aquilo que a gente é. E a gente fala assim, tá, na constelação, a gente vê que nós somos o fruto dos sonhos dos nossos antepassados. Olha que coisa bonita. Nós somos o fruto dos sonhos. Quer dizer, os nossos antepassados sonharam com coisas melhores e nós somos esses sonhos. Nós somos o resultado desses sonhos. Então não é olhar para o erro e dos nossos antepassados e ficar só apontando aquilo ali, é apontar coisas que foram legais, que te trouxeram a ser quem você é hoje aqui. Até porque os nossos antepassados disseram, sim, eu quero que você venha. Isso é que é o mais importante. Todos eles disseram, sim, eu quero que você venha. Porque se eles tivessem em algum momento lá atrás disseram, não, você não vem, você não estava aqui agora. Né? Então, uma outra coisa que a gente tem que fazer é essa aceitação. E uma outra técnica que a gente usa, que já está bem agora conhecida, é o Ho Oponopono. O Ho Oponopono é uma técnica havaiana, é uma antiga técnica havaiana que trata da reconciliação e do perdão. O quer dizer cura, e Ponopono quer dizer arrumar e endireitar. Então é uma técnica que, em grosso modo, diz, eu quero corrigir um desequilíbrio. E esse desequilíbrio é feito corrigindo 4 frases, né? Que é, eu sinto muito, me perdoe, e eu acrescento sempre, me perdoe e me aceite, te amo e sou grato. Essas 4 frases são muito simplesinhas, mas elas têm um significado muito grande quando você faz, olhando o Ho Oponopono, não pensando em você. Quer dizer, essa figura que aparece no espelho, você não vai olhar para ela, você vai olhar para aquele ser que está lá dentro, aquilo que te anima, aquilo que é a sua essência, a sua alma. Para que você foi criado? A sua personalidade congênita. Essa centelha divina que você vai estar fazendo o Ho Oponopono. E é nesse caso, às vezes eu também tenho clientes que falam assim, mas Roberto, eu não consigo fazer o Ho Oponopono para o meu ex-marido. De jeito nenhum, eu não consigo ver, nem pensar na cara do sujeito. E eu falo, você não tem que pensar na cara dele. Você tem que pensar que nele habita uma centelha divina, uma essência que é tão pura quanto a essência que está em você. E o Ho Oponopono é feito de essência para essência. Como, por exemplo, o indiano usa, né? O Ho Oponopono no Havaí, o indiano usa o Namastê. Quando você faz o Namastê, o meu ser, o meu Deus, saúda o Deus que está em você. Então é uma saudação divina, é uma saudação muito além das palavras, é muito além daquilo que a gente está vendo. Então é uma coisa muito mais profunda. E aí sim, aí a coisa se transforma, as pessoas mudam e as pessoas conseguem se sentir melhores. E eu sempre falo, primeiro a gente faz o Ho Oponopono para si. Eu tenho que me perdoar, eu tenho que me aceitar, eu tenho que me entender, eu tenho que me tratar bem, né? Para depois conseguir tratar as outras pessoas bem. Tratar-se mal e tratar os outros bem, eu tenho muito isso, né? Mas olha, eu trato tão bem todo mundo. Mas eu não cuido de mim. Eu falo, que coisa, que pessoinha ruim que você é para você não se cuidar, né? Porque se você não se trata bem, você trata todo mundo bem, mas não se trata bem. Por quê? Aí a gente vai começar também a trabalhar isso. E essa é a ideia das técnicas, algumas, né? A gente tem um Psyche, que é uma técnica puramente voltada para crenças limitantes e apoiadoras. A gente tem outras técnicas bem nessa linha também. Não querendo de forma alguma, falar que
algum erro na sua fala, mas assim, quando você fala assim, o Ho Oponopono é muito conhecido, eu realmente não conheci o Ho Oponopono até eu ter uma funcionária, amiga, ela sempre falava Ho Oponopono, ela ficava, eu sinto muito e tal, mas tem muita gente que ainda não tem contato com essa essência do Ho Oponopono, né? Você falou assim, é uma coisa hoje muito conhecida, tal, porque a gente que está nessa prática mais terapêutica, pra gente é uma coisa tipo arroz e feijão, né? Uma coisa que está no nosso linguajar e no nosso dia a dia, né? Mas tem muita gente que, apesar de ser super difundido, que eu mesmo a gente até brincava muito com essa minha funcionária, que a gente fala, tudo para ela eu te perdoo, não sei o que, a gente tá bom, a gente também, tava brincando assim. Virou uma brincadeira lá no... Você está falando isso, eu falo que é conhecido assim, quem busca, né, numa linha mais holística, quase sempre já passou por essa, quase sempre, é muito raro, né? Assim, às vezes eu tenho clientes que vêm mais de uma linha mais hard, né, que eu digo assim, que não tiveram muito contato com uma terapia mais holística, mais alternativa, que não segue tantos as linhas de protocolo. Aí essas pessoas realmente desconhecem e a gente passa a se permitir da primeira vez. Agora, realmente, é uma técnica extremamente profunda, ela consegue tirar um peso, as pessoas sentem naturalmente, eu faço muitas vezes comigo mesmo, porque é claro, e aí vem uma história, e você como também uma pessoa que trabalha com terapia, sabe, nós, como terapeutas, precisamos muito dos nossos terapeutas. A gente tem que pedir, pelo amor de Deus, que os nossos terapeutas nos atendam quando a gente está precisando, porque a gente precisa disso. Então, usar essas técnicas também, proveito da gente, é direto, né? Eu uso muito o Ponopono, uso muitas Psyche, enfim. E é uma coisa que eu acho interessante, porque as técnicas com as quais eu trabalho, todas elas exigem muito que você tome muita água, muito líquido. Por quê? Porque o seu inconsciente, ele vai usar água, nós somos 70%, no mínimo 70% de água no corpo, ele vai usar água para fazer os equilíbrios. E às vezes o equilíbrio, como a gente falou de somatização antes, às vezes o equilíbrio, o ponto do equilíbrio é na perna, é na ponta do dedo, do dedão, é atrás da coxa, é no glúteo, sei lá. E ele usa essa água para poder ter esse contato, para poder fazer esse movimento dentro do corpo. E às vezes as pessoas estão morrendo de sede. Gente que chega aqui no espaço terapêutico fala assim, eu não tomo uma gota de água, Roberto, durante o dia. Quando chega aqui contigo, eu tomo 100 copos. E foi engraçado outro dia que, como eu faço muita autoterapia, outro dia eu cheguei em casa e falei assim, gente, que sede que eu estou sentindo. Um dia, o dia não estava tão seco, mas eu tinha feito terapia para mim e não tinha me lembrado. Casa de Ferreira, Espeto de Pau. Aí fui tomar água exatamente para poder fazer os equilíbrios que o meu corpo já estava pedindo. Mas isso é muito comum, é bem legal. Roberto, você é um dos terapeutas que eu conheço que mais faz terapia em você mesmo e mais usa outros terapeutas. Eu posso falar isso de verdade, a gente se conhece bem. E porque tem muitos terapeutas que tratam, que é aquilo que você falou, né? Eu aceito as pessoas, eu perdoo, eu faço e aconteço para os outros. E de vez em quando a pessoa não abre o espaço para ela mesma se tratar, né? Eu vejo que você tem essa cabeça, essa percepção e essa diferenciação de buscar outros terapeutas que fazem o seu equilíbrio, essas coisas, porque tem muita gente que realmente trata o dia inteiro, está no batente e você não vê fazendo nenhum tipo de terapia. Nenhum. E você vê, Rafa, como isso é sério, né? Porque, na verdade, o processo tem que ser um processo bilateral. Quem cuida tem de ser cuidado. E aí vem de novo a história do perdão. Quem não se cuida, quem não se permite ser cuidado, não pode cuidar. Porque ele não sabe como é que é ser cuidado. Então, de novo, vem a história da aceitação. E, às vezes, o sentimento que está aí por trás não necessariamente é um sentimento de orgulho, mas é um sentimento de que eu não posso mostrar que eu sou frágil. E tem muita gente que chega aqui e fala assim, nossa, Roberto, como é que eu vou aceitar? E às vezes a gente tem que fazer mesmo a aceitação. A gente tem uma técnica que é tapoteando o timo, né? O timo para nós é o nosso centro de emoções, mais do que o coração, ele é o centro das emoções. Aí você tapoteando o timo, você fala, eu te aceito fraqueza, eu te aceito exatamente como você é. Você sempre fez parte de mim e eu nunca aceitei. A partir de agora, você é a minha força.
a minha coragem, a minha vontade de vencer. E aí você muda. Por quê? Porque você aceitou aquilo que é fraco em você, né? E aceitar isso faz parte também do curador. Ninguém que cura, ninguém que se doa por cuidar dos outros, vai cuidar se ele não se cuidar, se ele não aceitar que os outros cuidem dele. É uma troca. É uma brincadeira de troca de energia. Se a energia não fluir, vai ficar estagnada. E energia estagnada só traz doença. Doença do corpo, da alma e do espírito. Então, para mim é naturalíssimo. Tem um monte. Você é um dos meus terapeutas, eu tenho mais uma meia dúzia na listinha ali que eu falo, ó, tô ligando para poder me ajudar. Hoje mesmo eu tinha falado. Tô precisando disso, né? Eu falei, meu terapeuta, eu tenho um amigo que ele é, nossa, muito tempo que eu já conheço, e ele para mim, ele é o terapeuta do meu estado, da minha situação energética toda, porque ele faz o tarô, né? Ele joga o tarô. Falo, meu terapeuta, você vai estar atendendo? Ele falou assim, Roberto, eu acho que a partir de quinta-feira. Eu falei, me põe na lista, por favor. Então, quer dizer, precisa, gente. A gente tem essa necessidade, faz parte. E aí a gente faz essa troca, né? E essa energia está circulando, e essa energia é muito boa, muito gostoso. Eu adoro fazer terapia, adoro me sentir terapeutizado. Eu até falou essa aqui que não estava nem na nossa live, mas você falou que faz de vez em quando terapia comigo. Eu acho muito engraçado. Eu já te falei isso uma vez, que eu faço quando eu atendo o Roberto, de vez em quando ele se trata na minha terapia. Eu começo a fazer uns lances, eu falo uma coisa para ele, ele começa a fazer as perguntas, as aceitações, e eu até, não, faz aí, depois eu continuo a minha técnica, porque no meio mesmo, estou mandando uma técnica lá, aí ele, opa, Rafa, isso aí reverberou para mim. Deixa eu perguntar aqui, aí começa, né? Faço o ring test, né? No teste do teste muscular. Ué, porque é um processo. E o que é legal, Rafael, é a ideia de que as coisas não são estanques, né? Porque as pessoas às vezes começam a pensar assim, não, você só pode ser assim, só pode fazer isso, só pode fazer aquilo. É que são caixinhas, né? Quando você começa a misturar essas caixinhas, as coisas ficam muito mais legais. Dá para você pegar Legos de cores diferentes e fazer um outro castelo e ficar muito mais legal do que o castelo inicial. Isso é que é construção na holística. Por isso que a holística, para mim, me atrai tanto. Porque eu não fico preso, não fico amarrado numa visão só. Né? Eu posso ter várias visões e trabalhar essas várias visões simultaneamente. O que, para mim, é muito por isso que eu comentei, porque eu acho engraçadão, que às vezes que eu estou usando a minha técnica, você já coloca uma técnica que você conhece junto, aí já faz o seu próprio tratamento. Então, tem vezes, como quando eu tive meu AVC, que você foi lá para fazer a sua sessão e acabou que metade da sessão foi minha, né? Assim, a gente começou a conversar, quando viu, eu falei, Roberto, eu que tenho que estar nessa cadeira aí, porque eu sei que está me tratando hoje. Você vem para cá e quem está me tratando é você. Mas é uma troca, Rafa, não tem como. Por isso que é legal, por isso que é bacana. Né? E eu acho assim, as pessoas que estão afinizadas com essa proposta, elas realmente elas se aproximam, elas se afinizam, né? Existe uma máxima que diz, os afins se afinizam. E isso é que é o bacana. E o que a gente espera é que mais e mais pessoas se afinizem com essas propostas. Porque vamos ver o quanto é bom, o quanto... A gente não está falando de coisas etéreas, a gente está falando de coisas práticas, de pessoas que realmente se encontram melhor hoje, porque se veem melhor, porque se sentem melhor, porque se aceitam melhor, se tratam melhor. Esse talvez seja o resultado da aceitação. Quando você aceita, você se trata melhor. Você para de criar picuinha com bobagem. Ah, eu não vou brigar por causa disso, eu não vou reclamar de tal coisa. Não vale a pena, isso aqui e eu vou aceitar, e isso vai fazer parte da minha vida, e bacana, e é daqui para frente, para coisas melhores. Né? Então, aceitar-se, permitir-se, então isso leva a pessoa a enxergar que aí ela vai deixar de ficar se culpando ou de não se perdoando e não se aceitando para ser uma pessoa inteira, integral. Eu sou isso, né? Isso que é bacana. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, uma última pergunta, e eu sei que dela vão vir outras, eu tenho certeza disso. É o que eu alcanço quando eu perdoo e quando eu aceito? O que eu alcanço? Essa é uma coisa que hoje em dia já tem isso e por isso que eu vejo que o mundo
muda nessa pegada de olhar mais para o holismo, olhar mais para as questões que são emocionais, né? A gente brinca, né? Eu vou começar a olhar mais para o meu lado esquerdo do corpo, o meu lado direito do cérebro, usar mais o lado direito do cérebro, que é a intuição, que é o feminino, que é é a noite, é o obscuro, aquilo que está oculto. E quando a gente começa a olhar isso, a gente vê que hoje o mundo já trata essas coisas com o consciente, uma outra forma de olhar as pessoas, que não é mais o consciente de inteligência, o famoso QI, né? Antigamente, no lugar que eu trabalhei, a gente falava que o QI era quem te indicou, né? E aí depois tinha o QM, quem te mantém no cargo, né? Então para acabar com esses QI, QM que existem por aí, para ter o consciente espiritual, que é o quanto você, como ser humano, dá sentido à sua vida. Que valor você dá aos seus pensamentos, aos seus comportamentos, à sua essência. O que é a sua essência? E uma das coisas que a gente também tem visto muito agora, nesse período agora pandêmico, né, de isolamento, que as pessoas estão isoladas, que não têm esse contato tão a miúde com outras pessoas, é o tanto que as pessoas começaram a olhar para dentro, a olhar para si, né? E outro dia eu estava vendo até uma dessas mensagens que as pessoas transmitem, que a pessoa cobre o rosto exatamente para não ter que ficar olhando para detalhes de fora, mas para olhar para si. Então, essa coisa da máscara, ela faz com que a gente olhe para a gente mesmo, né? E comece a enxergar essas coisas. E aí a gente vai encontrar coisas que a gente vai gostar muito, que a gente vai falar, opa, bacana, legal. E vai encontrar coisas que a gente não acha tão legal, mas aí sim, vamos lidar com elas na forma da aceitação. Não vou ficar me culpando. Ah, porque no ano de 1800, não sei quanto, eu fiz tal coisa. Eu me lembro que uma vez eu tive uma conversa com meu pai. Eu fui visitá-lo, eu sou de Balação, interior de Minas, e eu fui visitá-lo lá na cidade dele. E aí ele virou para mim e falou assim, meu filho, numa determinada época da nossa vida, se eu parei e falei assim, pai, não, o senhor não tinha que fazer o si. O senhor fez o que o senhor podia. Era o melhor que o senhor podia fazer naquela hora. O senhor fez o seu melhor. E o seu melhor foi o bastante. Eu estou aqui e o senhor está aí. E nós estamos juntos. Então, quer dizer, a gente para de ficar olhando o passado e para nós na holística, a gente tem 3 momentos. Até porque vai falar uma coisa que eu acho que é interessante a gente pontuar. Quando a gente fica preso ao passado, a gente fica deprimido. A gente tem a depressão como um vínculo ao passado. Quando você não consegue lidar com o seu presente, quando o seu presente está muito movimentado, está muito acelerado, você tem o estresse, que gera o estresse, que é um problema físico. E quando você está preocupado demais em antecipar o seu futuro, você está ansioso, literalmente. Você vai querer que aquele futuro chegue logo, e aí você não consegue viver o quê? Você não consegue viver o presente. E é uma coisa tão legal, né? Porque o que a gente ganha no dia do aniversário? Presente. O que a gente faz com o presente? Abre, brinca, usa, fica feliz, agradece a pessoa. A gente tem um presente a cada segundo, a cada instante. E o que a gente está fazendo com ele? Né? Está querendo antecipar o futuro ou querendo ficar preso no passado? Então, quando a gente olha para o presente e se aceita, e aceita que esse presente é o que eu tenho hoje, e é o presente que eu estou ganhando, pronto. Aí a gente começa a mudar. Né? A gente começa a entrar nesse processo de auto-perdoar-se, aceitar-se e se sentir cada vez melhor. E uma outra coisa também que a gente fala de uma coisa maior, né? O que eu alcanço quando eu perdoo e aceito? A tendência que a gente está indo para essa ideia do consciente espiritual é que a gente vai caminhar para essa felicidade interna, né? Bruta, como alguns países já estão adotando socialmente, né? Que para de olhar o PIB, que é Produto Interno Bruto, para olhar felicidade interna bruta. Ou seja, se eu tenho um consciente espiritual alto, as pessoas são mais felizes, as pessoas são mais alegres, são mais contentes, são mais positivas. Isso vai ser um valor que a gente vai dar mais importância do que simplesmente coisas materiais, consumismo, enfim. Isso vai fazer parte, ninguém vai deixar de ter, mas vai valorizar coisas que realmente têm valor, que tem a ver com o seu ser, com o seu lado esquerdo do corpo, o seu lado direito do cérebro, com a intuição, com as coisas que você integra, que é muito importante. Eu acho que talvez é o mais importante que a gente tem hoje, é exatamente isso.
Integração tem gente, até tem uma. Eu não lembro onde que eu ouvi. Eu lembro que a primeira. Eu lembro onde eu ouvi, não lembro quem falou. Mas foi nos meus primeiros trabalhos, em 1998, 99, e ela falava assim, né, muito assim, a proprietária falava assim, a maioria das pessoas fica num trabalho não pela remuneração, mas pela forma de aceitação e a forma de pertencimento ao local onde elas estão inseridas. Né? Perfeito. É isso que você falou, né? Perfeito. Então, eu lembro disso, dela falando para mim isso em 98, 99, no máximo 99. E ela falava isso desde essa época. E é o que você acabou de falar, que os países agora estão querendo medir por aí, né? É. E aí, fica no trabalho. Você tem o caso das empresas doentes, né, Rafael, que são estudos científicos da área de saúde, inclusive, e da área de administração, que falam de empresas doentes. Agora, para uma empresa ser doente, as pessoas têm que estar doentes. As pessoas são doentes. E são doentes por quê? Porque estão gerando energias que não são legais, não são boas, não são energias positivas, não são pensamentos de modificação, né? E aí, exatamente onde é que entra a ideia da aceitação e do perdão nesse caso? Às vezes as pessoas não se aceitam e vão para aquele ambiente não se aceitando, cobrando de outras pessoas, culpando outras pessoas e gerando um círculo vicioso de um culpando o outro e tal. E aí aquele ambiente se torna um ambiente hostil, um ambiente desagradável, um ambiente que a pessoa vai pedindo pelo amor de Deus para não ir, né? Já vivi isso e eu acho que talvez isso também me mostra hoje o quanto as terapias holísticas me mostraram um caminho completamente diferente na vida, que dá para ser muito feliz onde você tem que trabalhar, dá para você fazer o que você gosta, mas é você quem vai construir, não vai ser o mundo, vai ser você se perdoando, se aceitando, se olhando de uma forma carinhosa, né? É uma coisa que eu sempre brinco e falo aqui, que às vezes as pessoas são muito duras consigo mesmo. As pessoas falam assim, usam a seguinte frase, você já deve ter escutado. Não, eu sou extremamente rigoroso comigo. Ah, mas com os outros eu relevo, né? Aí eu falo assim, caramba, né? Você pega o chicotinho, coloca umas navalhas na ponta e ó, nas costas, para poder fazer bastante sangue, né? Porque quanto mais sangue você tiver, mais feliz você vai ser. Isso não existe, né? Como é que você vai ser feliz se castigando? Não é castigo. A proposta é, eu me entendo, eu sei que tem coisas que eu acho que eu posso domar e dominar, porque sou eu que estou no comando, e é isso que é o empoderamento que a gente fala. Eu estou no comando, eu decido quando eu vou fazer uma mudança ou quando eu não vou fazer a mudança. E aí eu sempre lembro muito de uma frase do Shakespeare, que eu gosto demais, que é quando ele fala da raiva, né? Que a raiva é um dos elementos que levam a não perdoar, que é contrário ao perdão, né? E ele fala assim, lá em Macbeth, ele fala, a raiva é um veneno que nós tomamos para os outros morrerem, né? Você fica com raiva, a pessoa que está lá, que você está com raiva dela, ela nem sabe às vezes que você está com raiva dela, né? Às vezes nem sabe. Isso acontece muito comigo. Menino com pai e mãe, acontece direto. Menino fica emburrado, eu já fui muito assim, ficava emburrado e não queria, tipo assim, o que você tem? Nada. Né? O nada para falar que não para não botar para fora. Aqui o laríngeo que não trabalhou, aí vem a dor no pescoço que vai sair, no dia seguinte vai estar com isso aqui tudo duro, então vai estar com torcicolo. É uma sequência, é bem legal, é bem fácil da gente entender quando a gente olha pelo lado holístico, né? Então, e aí é uma escolha. Eu quero continuar sentindo aquilo, quer dizer, eu estou me envenenando para matar a outra pessoa que não vai morrer nunca, né? Quer dizer, então aí é a hora que você para e fala, peraí, o que eu tenho que aceitar? Eu tenho que aceitar essa raiva, eu estou com raiva, eu tenho que aceitar. O que eu posso fazer? Eu posso externar? Se eu não puder externar, eu vou fazer o Ho'oponopono, por exemplo. O Ho'oponopono ele tem uma energia tão legal, porque você não precisa falar para a pessoa, na frente da pessoa. Você vai falar no espelho, vai falar no bosque, vai falar em cima de uma montanha, não tem importância. Até porque o som é algo que nunca se perde no universo, né? Isso que eu estou falando aqui agora, essa onda vai existir eternamente. Ela vai ter uma frequência menor, mas ela vai existir eternamente. Então ela reverberou, ela está no universo. Então ela vai atingir quem tem que atingir.
né? Então ela vai atingir essa geração, as gerações futuras, as gerações passadas, seja lá qual for o momento. E isso é que é muito bacana quando a gente olha pelo lado holístico. Quer dizer, nada se perde, não. A gente está fazendo um processo de libertação, que é um processo muito maior do que a gente simplesmente está ali. Ah, não, Roberto, eu vou só repetir essas frases, as 4 frases, e está tudo bem. Não, você está fazendo uma coisa muito maior, né? Isso é que é bacana. Não vira só uma reza, né? E de vez em quando a reza não funciona porque ela é só jogada da boca para fora, né? Exato. Então aí você, quando você faz essa vibração, que é uma vibração energética, né? Você está trabalhando com energia, com aquilo que você realmente tem de mais puro, que é a sua essência. A sua essência, ela é imortal, ela vai estar vibrando sempre, nunca vai parar de vibrar. Você foi criado, né? Você é único. Então, essa vibração vem da sua essência. Por isso que a gente consegue entender, assim, quer dizer, a gente observa e fala assim, nossa, agora eu consigo entender uma pessoa que era um expoente, que foi um expoente em determinada época, um Gandhi, né, que conseguia enfrentar canhão de fazendo namastê, agradecendo por aquilo. Caramba, como é que aquele homem conseguia? Claro, ele conseguia porque ele estava transcendendo. Ele transcendeu, ele não estava mais naquela vibração. Ele estava numa vibração muito mais energética, muito mais positiva, que exatamente por ser tão forte, consegue mudar as pessoas e mudar o universo em volta. Mas antes de tudo, muda a si mesmo, se empodera. Ele era um homem empoderado. Aí é que é legal, né? Ele era um homem empoderado. Ele sabia onde é que estava a fraqueza dele. Quer dizer, se ele deixasse a raiva dele exacerbar, ele sabia que ela não ia ajudar. Então ele falou, não, raiva, você vem aqui. Eu às vezes brinco com os meus clientes e falo assim, ó, o monstrinho que você está querendo brigar, você tem que fazer assim, ó, traz ele para perto de você e coloca assim do lado. Aí você fala para ele, deita, rola, fica quieto, finge morto. Porque é você quem está mandando, não é ele quem vai mandar, não. E aí é que é a diferença entre você ser dominado pelo sentimento e você dominar o sentimento, né? E aí o perdão e a aceitação passa por isso. Quer dizer, até que ponto eu estou aceitando esses sentimentos, vivenciando esses sentimentos e perdoando e aceitando que eles fazem parte de mim. E eles são, para mim, minha força. Não existe um sentimento que seja sentimento contra a gente. Toda vez que a gente tira um sentimento, a gente tenta colocar alguma coisa diferente dele. Tipo, tirei um sentimento de não tá legal no casamento, tô triste, tô não sei o quê, eu vou colocar trabalho. Trabalho não é sentimento, trabalho é atividade. Aí o que acontece? Você continua se sentindo mal, só que ainda sem aquele sentimento que ainda te dá alguma segurança, te dá alguma força. Então o que tem que fazer? Tirar isso aqui, coloca o sentimento de novo. Vamos aceitar, vamos lidar com esse sentimento, vamos trazer esse sentimento em prol de você mesmo. Essa que é a proposta. Lindo, 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 lindo. Nossa, fechou assim. Não, fechou com chave de ouro, assim, uma coisa muito legal. Eu não sei como depois a gente vai conseguir dividir aquela oração de libertação que você mandou. Eu não sei se você vai querer ler, a gente vai ter um tempo, se a gente manda de alguma forma para o pessoal. Assim, eu li, achei ela belíssima, é uma coisa que eu gostaria muito, de alguma forma, a gente conseguir dividir com quem está assistindo a gente. Claro, sem dúvida, Rafa. Fica a seu critério. Essa oração chegou para mim uma vez por uma amiga. E ela, como ela é uma... Eu tenho paixão pelo México, né? Eu não sei, eu tenho uma afinidade enorme com aquela região. Eu fui à Cidade do México. Engraçado, eu gostei muito mais da Cidade do México do que necessariamente de Cancún, embora eu tenha ido a Chichén Itzá para ver a pirâmide, que eu fiquei muito mexido quando estava lá. É uma região maravilhosa. Né, tem uma afinidade realmente com aquela energia deles. Exatamente, talvez, por causa da importância que eles dão a esse respeito das pessoas. Né? Por exemplo, a forma como eles lidam com os mortos é uma coisa muito única no mundo inteiro. Né? Eles têm um respeito pelos mortos e realmente tratam os mortos como imortais. Né? Ou seja, no Dia dos Mortos eles vão, eles limpam, eles fazem almoços com os mortos, enfim, eles têm um tratamento muito respeitoso, ao meu ver, com quem se foi, com quem já teve essa experiência aqui e não tá mais entre nós. E eles têm
essa bênção, né, no idioma Nahuatl, que é do século VII, e é do México. E ela fala exatamente dessa questão da libertação. E libertar-se, nesse caso, nesse contexto dessa oração, é exatamente você aceitar-se e perdoar, né? Você quer que eu leia? Vai dar tempo? Como é que nós estamos? Não, eu acho que dá tempo. Se não der tempo, eu queria que pelo menos você lesse as duas ou três primeiros parágrafos, apesar de eu achar que dá tudo, para a galera ver o tanto que é lindo, e isso deve ter na internet também para procurar, né, de alguma forma. Com certeza, ele está na internet, com certeza é fácil de localizar. Então ele começa... Então, lê para você. Essa libertação começa assim: eu liberto meus pais do sentimento de que já falharam comigo. Eu liberto meus filhos da necessidade de trazerem orgulho para mim, que possam escrever seus próprios caminhos de acordo com seus corações, que sussurram o tempo todo em seus ouvidos. Eu liberto meu parceiro da obrigação de me completar. Não me falta nada. Aprendo com todos os seres o tempo todo. Agradeço aos meus avós e antepassados que se reuniram para que hoje eu respire a vida. Libero-os das falhas do passado e dos desejos que não cumpriram, conscientes de que fizeram o melhor, que puderam para resolver suas situações dentro da consciência que tinham naquele momento. Eu os honro, os amo, os reconheço inocentes. Eu me desnudo diante de seus olhos, por isso eles sabem que eu não escondo nem devo nada além de ser fiel a mim mesmo e à minha própria essência. Que caminhando com a sabedoria do coração, estou ciente de que cumpro o meu projeto de vida, livre de lealdades familiares invisíveis e visíveis, que possam perturbar a minha paz e felicidade, que são minhas únicas responsabilidades. Eu renuncio ao papel de salvador, de ser aquele que une ou cumpre as expectativas dos outros. Aprendendo através, e somente através do amor, eu abençoo minha essência, minha maneira de expressar, mesmo que alguém possa não me entender. Eu entendo a mim mesmo, porque só eu vivi e experimentei a minha história. Porque me reconheço, sei quem eu sou, o que eu sinto, o que eu faço e por que eu faço. Me respeito e me aprovo. Eu honro a divindade em mim e em você. Somos livres. Inclusive, ele é muito constelatório, né? Eu uso, inclusive, essa libertação no momento que a gente começa, muitas vezes, uma constelação familiar. Porque a constelação familiar, ela nada mais é do que um honrar a tudo aquilo que te construiu até agora, e, ao mesmo tempo, ela é a possibilidade de você, então, honrando essa energia que mantém, que te traz os seus antepassados. Faça com que você, então, agora construa a sua história. Escreva a sua própria história, né? Você não vai ignorar que você tem um passado, não, de forma alguma. Você vai honrá-lo, você vai respeitá-lo. Mas se, por exemplo, seu pai tinha um medo qualquer, esse medo era dele. E você vai falar: obrigado, meu pai, por esse medo. Mas eu agora me liberto desse medo. Liberto o Senhor desse medo. E eu me libero para construir a minha história. Com esse medo também, mas tudo bem. Eu vou construir a minha história. Então, essa é que é a grande mudança que você provoca, inclusive em termos constelatórios, para a sua vida, né? E constelação familiar, por exemplo, o Bert Hellinger arrasou, né? Porque realmente é algo muito, muito, muito danado, é muito forte, é muito poderoso. Eu vejo cada caso que dá para escrever livros e livros de mudança depois da constelação, que eu acho fantástico, muito bom. Roberto, eu infelizmente vou ter que acabar a live, porque eles já vão avisar pra gente, eles vão tirar a gente do ar, mas eu quero agradecer demais, 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 assim, é um grande prazer pelo conhecido, é um grande prazer estar aqui com você, cara, fenomenal, só gratidão, obrigado a todos que estavam aqui, estão me avisando que vai cair em 10 segundos. Gratidão, obrigado, Roberto. Gratidão, muito obrigado. Valeu, até mais. Até mais, tchau, tchau.